Próximo interveniente. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza para que tomem seus assentos e, retomando as exposições, convido para a exposição o diretor financeiro do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto Schneider, que falará em nome da Federação Nacional dos Engenheiros. O senhor dispõe do tempo de 10 minutos. Bom dia, ministro. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui trazendo a palavra da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu sou engenheiro de carreira da Companhia Estadual de Energia Elétrica, uma empresa que tem quase 80 anos de existência. Ela foi criada pelo então governador Leonel Brizola, quando indenizou a Bald Share por não estar prestando serviços adequados. E, desde então, ela vem atendendo a questão energética do Estado do Rio Grande do Sul. Eu represento a FNE, que é composta por 17 sindicatos de engenheiros, e a nossa pauta está focada na privatização do setor elétrico, na questão do modelo tarifário e também na questão da regulação. O nosso país possui um dos mais invejáveis sistemas elétricos do mundo, de dimensões continentais, formado majoritariamente por usinas hidrelétricas, constitui-se numa das matrizes energéticas mais limpas e renováveis do mundo. Motivo de orgulho para os brasileiros e de cobiça para outros países, é de fundamental importância para a preservação da qualidade de vida no Brasil e no planeta, que sofre cada vez mais com efeitos do aquecimento global produzido pelas emissões de CO2. Nossas linhas de transmissão interligam o país de norte a sul, permitindo a exploração da complementariedade hidrológica entre as mais distantes bacias hidrográficas. Da mesma forma, os nossos regimes de ventos também se complementam, possibilitando, assim, o máximo aproveitamento energético desses recursos naturais, além das reservas de carvão mineral e urânio existentes no território brasileiro e da radiação solar invejável que possuímos. A competência técnica dos nossos profissionais brasileiros, aliado à capacidade empreendedora das nossas empresas, permitiu a construção desse imenso patrimônio que é o setor elétrico nacional. Graças à visão, à ousadia e à coragem de grandes brasileiros, é que os cidadãos podem usufruir da energia elétrica a preços acessíveis nos mais longínquos rincões. Preocupados em preservar esta fantástica riqueza da ameaça que representa o processo de licitação das concessões do setor elétrico, temos pautado este importante debate com a sociedade brasileira, legítima dona deste patrimônio valioso. Cada usina, cada quilômetro de linha construído de linha de transmissão e distribuição foi pago com enorme sacrifício pela população deste país, em especial através das estatais. Essas empresas honram seu compromisso social de universalizar o acesso à energia elétrica e de investir na melhoria da qualidade do fornecimento a cada cidadão brasileiro, tendo como razão de ser o benefício à população e o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável e contínua. Portanto, temos a certeza de que o povo brasileiro não quer que concessionárias públicas historicamente fundamentais para o desenvolvimento do país sejam transformadas em empresas desnacionalizadas e descompromissadas com a realidade da nossa pátria. Conforme ficou demonstrado na tentativa infrutífera do governo federal de revogar, através da medida provisória 814 de 2017, a exclusão das empresas do Grupo Eletrobras e suas subsidiárias do Programa Nacional de Desestatização, PND, prevista na Lei 10.848, de 2004, que teve a sua vigência encerrada, sendo tacitamente rejeitada ante a não conversão em lei, após exaustivos debates na Comissão Especial do PL 9.463, 2018, da Câmara dos Deputados. Os debates até então realizados com importantes agentes setoriais e especialistas de energia, coordenado pela Frente Parlamentar Nacional em defesa da renovação das concessões das empresas públicas de energia elétrica, e evidenciaram a necessidade de aperfeiçoar a atual legislação do setor elétrico nacional, em especial
a regulamentação da Lei 12.783, de 2013, convertida na MP 579, e o Decreto Presidencial número 8.461, de 2015, afastando qualquer riscos jurídicos do processo de renovação das concessões, adequando o atual modelo regulatório à matriz energética brasileira, que tem características diversas de outros países. A simples importação de modelos regulatórios de outros continentes, com matrizes energéticas diversas das nossas, tem se mostrado ineficaz e prejudicial à economicidade do sistema elétrico como um todo. Assim torna-se imperioso discutirmos o atual modelo regulatório sob a égide da boa técnica, sem viés ideológico, objetivando a otimização da operação do sistema interligado nacional e a recapitalização das empresas através da retomada das tarifas pelo custo, para que as mesmas possam operar de forma eficiente e gerar caixa para ampliação e modernização do sistema elétrico brasileiro. Nesta esteira, cumpre lembrar que existe uma PEC, proposta de emenda constitucional, de iniciativa do deputado federal Pompeu de Matos, protocolada na Câmara dos Deputados em abril de 2015, com apoio de 179 parlamentares, que repõe a legislação do setor elétrico na posição da qual, ao nosso ver, jamais deveria ter saído, pois assim não teríamos tido o racionamento de 2001, o apagão, que todos devem se lembrar, e possivelmente não teríamos visto as tarifas aumentarem cerca de 250%, enquanto a inflação medida pelo IPCA do IBGE foi próxima de 50% entre 1998 e 2013. Além da migração dos megawatts físicos da energia assegurada das geradoras para as mãos das comercializadoras, que, na verdade, são bancos de investimento, né, que operam sob a lógica do mercado, com volatilidade e movimentos especulativos que encarecem a energia do Brasil. No entanto, diante do esgotamento do atual modelo do setor elétrico, vigente desde 2004, ou seja, completando um ciclo de vida superior ao que a doutrina historicamente recomenda na prática de um planejamento decenal do setor elétrico, com responsabilidade de 10 anos, identificamos um modelo estressado, a caminho de 14 anos de vigência, graças a mecanismos de atos regulatórios complementares, frágeis, alinhavados num arcabouço legal esgotado, criando um ambiente de incertezas e conflitos de interesses entre agentes do setor elétrico brasileiro, colocando em altíssimo risco a modicidade tarifária, a segurança, a confiabilidade energética e a qualidade dos serviços essenciais de energia elétrica à população. Tal quadro se agrava acentuadamente quando, com a firme determinação do atual governo, em término de mandato, estabelecer uma forte agenda de privatizações questionáveis e de resultado duvidoso para o país e seus mais de 80 milhões de consumidores. Portudo, há um risco de haver desaceleração de investimentos por parte das concessionárias públicas em razão da dificuldade de captação de recursos, pelas incertezas e riscos da perda das concessões. Neste momento de profunda crise financeira, por total ineficácia do poder concedente em propor um novo e vigoroso modelo para o setor energético nacional, que assegure a soberania energética nacional e a qualidade dos serviços públicos essenciais de energia elétrica a tarifas compatíveis com a renda da população em todas as classes de consumidores. Daí a necessidade de ser aperfeiçoado o decreto presidencial que regulamenta o artigo 7º da Lei 12.783, de 2013, que trata da renovação das concessões, com apoio e ações dos poderes concedentes, Ministério de Minas e Energia, mediante a emissão dos atos normativos para este fim, entre eles o acolhimento do Poder Executivo Federal da proposta de emenda constitucional citada, encerrando de uma vez por todas este período de insegurança e instabilidade jurídica. A regulamentação da renovação das concessões nos níveis propostos irá assegurar a continuidade, a melhoria da qualidade e a modicidade tarifária dos serviços prestados ao povo brasileiro. Desta forma, é importante que façamos uma grande mobilização nacional
para garantirmos a renovação das concessões do setor elétrico, envolvendo todos os segmentos da sociedade, cidadãos, conselhos de consumidores de energia elétrica, eletricitários, associações de sindicatos e entidades, conselhos de classe, estatais de setor elétrico, parlamento, governos municipais, estaduais e federal, entre outros. Como há muito tempo já sabemos, concessões de energia elétrica são monopólios naturais. Portanto, a modicidade tarifária não será alcançada pela livre concorrência. Como a história recente nos demonstrou, através das medidas regulatórias eficazes e contratos de concessão que preservem este princípio essencial e basilar em benefício dos consumidores. Há muito tempo, a sociedade brasileira exige uma considerável melhoria no serviço de infraestrutura do país, cuja consequência direta é a necessidade imprescindível do crescimento da demanda por energia de qualidade e segura. A intensificação dos investimentos em infraestrutura é uma demanda oriunda da própria sociedade brasileira, a qual clama de forma permanente pelo aumento da oferta desses serviços, o que traz em seu bojo o desafio de atender à crescente demanda por energia contínua, sustentável e confiável. É importante salientar que são bem-vindos os investidores privados, pois a necessidade de novos empreendimentos na expansão do setor elétrico é enorme e, portanto, a capacidade empreendedora... Doutor Luiz Alberto, por gentileza, eu peço a Vossa Senhoria que termine, por gentileza, e nós, eventualmente, juntaremos o texto aos autos, tá bem? Por favor, se o senhor quiser ir para os parágrafos finais, estou encaminhando o parágrafo a bem da organização do evento. Estou encaminhando o parágrafo final, ministro. Ah, pois não, obrigado. Ok. Então, retomando, é importante salientar que são bem-vindos os investidores privados, pois a necessidade de novos empreendimentos na expansão do setor elétrico é enorme e, portanto, a capacidade empreendedora desses investidores é fundamental para que consigamos atender à crescente demanda de energia que se apresenta de forma contínua e crescente. Entretanto, não será pela aquisição de empresas estatais consolidadas, cujos investimentos foram pagos com sacrifício do povo brasileiro, que o setor privado alocará de forma eficiente os recursos existentes e cumprirá o seu melhor papel. É fundamental na prestação de serviço público de energia elétrica e de infraestrutura que as atividades que caracterizam praticamente como monopólios, que obrigatoriamente sejam oferecidas tarifas justas, capazes de manter a competitividade da economia e enquadrar-se na capacidade de pagamento e renda da população. Por tudo exposto, é fundamental que o setor elétrico de energia e o privado estejam em permanente busca de ações harmonizadas, equilibradas e em fina sintonia, que objetivamente resultem em ganhos de segurança, confiabilidade e qualidade numa melhoria contínua dos serviços públicos essenciais de energia elétrica para que a sociedade como um todo possa usufruir dos benefícios de dispor da infraestrutura energética para o seu crescimento e desenvolvimento socioeconômico sustentável como nação. Muito obrigado, ministro. Agradeço a Vossa Senhoria. Ouviremos agora o Dr. Caio Henrique Yoshikawa, que falará em nome da ID Global e dividirá o tempo de exposição com o superintendente jurídico da Eletrobras, o Dr. Maurício Carvalho Mazzini. Os senhores dispõem de até 10 minutos cada. Agradeço ao excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski e aos demais ilustres presentes e participantes dessa audiência pública no contexto da ação direta de inconstitucionalidade número 5.264, ajuizada perante esse excelso tribunal. É um privilégio comparecer aqui em nome do Instituto de Direito Global, uma organização não governamental sem fins lucrativos, dedicada a estudos de direito empresarial, econômico e comparado. O ID Global gostaria de manifestar nessa audiência pública sua opinião pela inconstitucionalidade parcial do artigo 29, inciso 18, e o artigo 91 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a Lei das Estatais. A exposição a seguir tem por escopo demonstrar que a inconstitucionalidade parcial de tais disposições decorre de determinações legais explícitas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo não imprescindível o recurso ao princípio doutrinário da paridade formal ou paralelismo das formas.
Conforme o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, somente por lei específica pode ser autorizada a criação de empresa pública ou sociedade anônima de economia mista. O Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 5º, incisos 2 e 3, define a empresa pública e a companhia de economia mista, indicando que ambas são caracterizadas pela criação por lei específica e controle estatal. A Lei das Sociedades por Ações, no que se refere à Sociedade Anônima de Economia Mista, também é explícita quanto à centralidade da lei para a sua criação e funcionamento, inclusive definição do interesse público. Assim, conforme observa Fábio Conder Comparato em parecer sobre o caso relativo ao controle compartilhado da CEMIG, a existência de uma companhia de economia mista exige concomitante 2 elementos. 1, autorização legal específica para sua constituição, e 2, a titularidade do controle da companhia por uma pessoa jurídica de direito público, o elemento formal, autorização legal, e também o controle estatal, que é o elemento substancial. A atuação da administração pública é norteada pelo princípio da legalidade, que está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A possibilidade ou o mero entendimento de que o artigo 29, inciso 18, permite a alienação do controle de empresas públicas ou companhias de economia mista sem autorização legal específica, viola esse princípio. Essa é a razão pela qual defendemos a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo. Por outro lado, caso o Estado seja acionista controlador e aliene ações de sua titularidade, de modo que isso não implique perda do controle, não temos um problema constitucional. Caso a alienação de controle da empresa estatal seja feita sem lei, o objeto da lei específica que criou a empresa pública ou a companhia de economia mista em questão seria frustrado, o que equivale a uma revogação da lei. Em outras palavras, nós estamos diante de uma revogação tácita de uma lei específica por um ato administrativo, como decreto ou outra decisão do Poder Executivo, da Assembleia Geral ou de órgão gerencial da empresa pública ou de companhia de economia mista, né, pelo qual suas ações são alienadas. Esse mecanismo ele pode ser análogo à fraude à lei no direito privado, em que o agente, ao atuar em conformidade com uma norma chamada norma de cobertura, visa realizar escopo vedado por outra norma, que é a norma contornada. Essa violação indireta, que por meio da utilização do artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais, é utilizado como norma de cobertura, e o artigo 37 da Constituição Federal caput como uma norma contornada e, portanto, infringida. Se no direito privado a fraude à lei já é condenável pelo ordenamento jurídico, ainda é mais grave uma fraude à Constituição Federal. Cabe ressaltar que, como a definição legal de companhia de economia mista exige que a pessoa jurídica de direito público detenha a maioria do capital votante, em tese, pela venda de uma ação que faça com que o ente público perca essa maioria acionária, essa maioria do capital votante, isso desnaturaria uma companhia como sendo de economia mista. Além disso, tem um aspecto fundamental previsto nas regras de interpretação jurídica da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é justamente o princípio da especialidade, conforme descrito pela doutrina. Basicamente, uma lei especial só pode ser revogada por outra lei especial. Se eu utilizo uma lei genérica para revogar uma lei especial que determina a criação daquela companhia de economia mista ou empresa pública, eu estou violando esse princípio básico de interpretação jurídica. Além disso, o artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais, autoriza não apenas a alienação de controle de empresas públicas e companhias mistas, sem a devida permissão legislativa, mas ainda sem a realização de um processo licitatório. É claro que os casos de dispensa de licitação são excepcionais, previstos em lei para situações muito específicas. A violação disso pode, com certeza, representar um terreno fértil para corrupção e insegurança jurídica. Além disso, a Constituição Federal exige autorização legislativa específica para
a criação de estatais, e o mesmo se aplicaria também para a alienação de subsidiárias, no inciso 20, e o mesmo se aplicaria também para a alienação de seu controle. Dessa forma, a utilização desse dispositivo, que é o artigo 29, inciso 18, para alienação de controle das subsidiárias, também violaria esse princípio da especialidade e violaria o princípio da legalidade. Por fim, o artigo 91 da Lei das Estatais, com base nos mesmos fundamentos, pode ser também considerado inconstitucional, ou pode ter uma aplicação inconstitucional na medida em que o prazo de adaptação dos estatutos das estatais já existentes à lei de estatais, a nova lei de estatais, possa conflitar com a lei específica que autorizou a criação dessa lei. Então, nesse caso, qualquer alteração estatutária que conflite com a lei específica que autorizou a criação daquela estatal deve, obviamente, exige uma lei específica também para essa alteração, porque é uma alteração de lei específica por uma lei geral que não é aceitável no nosso ordenamento jurídico. Portanto, para concluir, entendemos que a alienação de controle de empresas públicas ou companhias de economia mista com base na permissão genérica do artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais é inconstitucional. O mesmo se aplica à alienação de controle de subsidiárias ou de conjuntos de ativos, que seria feito em troca de uma cisão parcial e uma venda de controle, né? Mas, enfim, são vendidos só os ativos correspondentes àquela unidade de negócios. Também podemos estar diante de uma inconstitucionalidade nessa situação. Além disso, com base nos mesmos fundamentos, entendemos ser parcialmente inconstitucional o artigo 91 da Lei das Estatais, se a reforma para adaptação à Lei das Estatais no Estatuto Social violar a lei específica que deu origem à respectiva companhia mista, companhia de economia mista ou empresa estatal. Gostaria de agradecer o ministro e os demais participantes. Obrigado a Vossa Senhoria. Com a palavra, o senhor Maurício Carvalho Mazzini, superintendente jurídico da Eletrobras. Olá, bom dia a todos, ministro. Eu vou fazer uma manifestação única aqui em nome da Eletrobras, então eu vou tentar rapidamente passar pela questão da estratégia da companhia, onde que se encaixa a iniciativa financeira e a alienação dos ativos que está dentro dessa estratégia. Então, assim, a companhia, ela tomou a iniciativa de remodelar o seu plano estratégico em 2016, com base em 3 pilares. Melhorar a governança corporativa da companhia, ela padronizou o estatuto, ela instalou o Comitê de Auditoria Estatutário, ela criou uma diretoria de conformidade, ela tinha um outro pilar, que era a excelência operacional, que é a redução do PMSO da companhia, pelo menos para o nível do regulatório. Se a companhia ela recebe o seu recurso através de tarifa, a tarifa é regulada. Então, a gente tem que ter um custo operacional da companhia que caiba dentro desse PMSO regulatório, né? E, por fim, a gente tem um pilar de disciplina financeira, e, nesse pilar de disciplina financeira, se encaixam as iniciativas de alienação de ativos, onde estão as empresas de distribuição de energia elétrica da Eletrobras, que foram inscritas no PPI-PND. Então, por conta disso, ela segue um procedimento específico que está na Lei 9491 e na 13334. Então, ela tem toda uma sistemática e um procedimento que está previsto nesse arcabouço legislativo. A outra iniciativa, que é a alienação de participação acionária em SPS, segue uma outra lógica. É nisso que nós vamos focar aqui hoje, de acordo com o que a gente entende de autorização legislativa na própria lei de criação da Eletrobras. Então, vamos, assim, antes de falar especificamente do programa de desinvestimento da Eletrobras, que é basicamente para alienar as participações acionárias em SPS, nós temos que falar que a Eletrobras não aderiu à sistemática prevista de desinvestimento no Decreto 9188, conforme tem autorização no seu artigo 3º, parágrafo 1º.
Então, se vocês checarem a disposição, o que está na lógica do Decreto 9188 é ter um arcabouço que começa com uma principiologia que deve ser observada para alienação de participação acionária das empresas estatais. Então, como a empresa tinha a oportunidade de não aderir àquele procedimento previsto para a alienação de suas participações acionárias previstas ali no Decreto 9188, a Eletrobras partiu para elaborar um programa de desinvestimento para alienar suas participações acionárias, basicamente em sociedade de propósito específico de geração e transmissão. A sociedade de propósito específico foi a maneira que a Eletrobras encontrou nos últimos 15, 18 anos de fazer a expansão de sua participação acionária no mercado de geração e transmissão de energia elétrica, não tendo que criar empresas. A Eletrobras sempre adotou uma estratégia de participar até 49% desses empreendimentos, para que não houvesse dúvida de que a gente não estaria falando de uma estatal, e sim de uma sociedade de propósito específico. Circunstancialmente, alguns empreendimentos, por uma questão da vida operacional daquele empreendimento, os parceiros não quiseram acompanhar o aporte de capital necessário em razão de alteração do custo inicialmente projetado, e as empresas da Eletrobras acabaram ficando com uma participação acionária superior a 49%. Mas isso foi uma coisa circunstancial em razão da realidade que se apresentou naqueles projetos específicos. Então, falando especificamente da lei de criação da Eletrobras, que é a Lei 3.890-A de 1961, nós temos no artigo 2º dessa lei o objeto social da companhia, que é basicamente explorar os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E se a gente olhar o artigo 15, caput, parágrafo 1º, nós vamos ter ali exposto as formas associativas que a Eletrobras pode se utilizar para explorar o seu objeto social. E lá no parágrafo 1º está explícito que a Eletrobras pode participar com ou sem poder de controle dessas empresas ou formas associativas que ela adotar para explorar o seu objeto social. Então, a participação acionária da Eletrobras nesta sociedade de propósito específico segue estritamente o que está autorizado na sua lei de criação, que é a 3.890-A, na combinação do artigo 2º com o artigo 15. Então, assim, veja que a Eletrobras, ao decidir num programa de desinvestimento que está aderente à sua estratégia, que está aderente à necessidade de melhoria de resultados da companhia e parte para a formatação de um plano de desinvestimento para, basicamente, reequilibrar a relação de dívida líquida e EBITDA da companhia em patamares aceitáveis pelo mercado. A gente, em 2016, estava com uma relação de dívida líquida e EBITDA de aproximadamente 9. Hoje, a gente já baixou de 4, e com o leilão ocorrido ontem na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a gente deve estar já tendendo a 3. Vamos ver como é que vai ser calculado isso internamente na companhia. Então, assim, a empresa tomou essas medidas de saneamento da sua vida econômico-financeira para poder sobreviver e pensar na sua perenidade. O programa de desinvestimento se mostrou aderente à estratégia que a companhia precisava adotar naquele momento. Como o colega mais cedo falou, a ADI 1649, de relatoria do ministro Maurício Correia, ela já definia que a criação de subsidiária não depende de lei específica, basta lei genérica. No caso, é a lei de criação da própria Eletrobras, a Lei 3.890-A. Mas, nesse caso, veja que a gente não está falando da criação de uma estatal, e sim a participação da Eletrobras em sociedades de propósito específico que são privadas. E esse programa de alienação de ativos foi em cima destes ativos. Bom, acho que essa tese, só para arrematar essa parte da autorização legislativa, não é uma tese oportunista, não foi uma tese desenvolvida agora. A gente começou a desenvolver essa tese internamente na companhia já tem mais de 10 anos, que se a gente pode participar, entrar
com ou sem poder de controle em empreendimentos, a gente tem que ter o poder também de desinvestir, de sair desse desinvestimento. E, para não deixar sem avaliação o tópico da decisão do ministro sobre a utilização do leilão, o que a Eletrobras fez ao adotar o procedimento de alienação dessas participações acionárias em bolsa foi optar por um leilão público na B3, que segue todos os princípios que estão previstos na Constituição e que está aderente ao que está disposto na 13.303, que não fala de modalidade de licitação, e sim de você respeitar os princípios e as fases necessárias para você ter um procedimento de alienação transparente. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Convidamos para a exposição o diretor da Associação de Empregados de Furnas, doutor Felipe Souza Chaves. Ele fará uso da palavra e dividirá o tempo de 20 minutos com o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da SCT, senhor Maurício Fortes Garcia Lorenzo, que falará em nome da Associação dos Profissionais dos Correios, ADCAP. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e enaltecer a oportunidade de uma audiência pública que discute sobre um tema tão relevante. Cumprimentar, primeiramente, ao excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, aos componentes da mesa, aos palestrantes, demais colegas, tendo em mente que teríamos aqui diversos palestrantes que falariam sobre direito administrativo, sobre essa questão, eu resolvi falar um pouco da motivação do que seria o Estado empresário, o Estado empresário no caso das estatais. E o artigo 37 e o artigo 173 da Constituição Federal, eles definem aí com clareza que o Estado ele pode ser empresário por motivos de segurança nacional e relevante interesse coletivo. E aí eu queria fazer um paralelo entre esses dois pontos e a atuação de Furnas e da Eletrobras. Eu falo aqui em nome dos empregados de Furnas, e, bom, quando a gente fala de segurança pública, estamos falando aí de segurança da integridade do território, segurança para a sociedade. Quando a gente fala de interesse coletivo, aí a gente pode destrinchar isso em diversas situações, como, por exemplo, o Estado investir para evitar monopólio, para fomentar uma competição, para garantir serviços públicos em locais, em situações em que o privado não tenha interesse. E é o caso da Eletrobras. Como foi anteriormente falado, eu gostaria de destacar alguns pontos da lei de criação da Eletrobras, justamente para fazer esse paralelo com o artigo 173 da Constituição. No seu artigo 2º, o objeto da Eletrobras é a realização de estudos, projetos de construção e operação de usinas produtoras de linhas de transmissão e distribuição de energia. Ainda no seu artigo 2º, no parágrafo 2º, a empresa poderá executar empreendimentos com o objetivo de reduzir a falta de energia elétrica nas regiões em que a demanda efetiva ultrapasse as disponibilidades da capacidade firme dos sistemas existentes. E aí, no artigo 15, como já foi dito, a Eletrobras operará diretamente ou por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar para cumprimento do seu objeto social. A opinião da Associação dos Empregados de Furnas é que a empresa ela deve estar aderente ao seu objeto social. Então, quando nós falamos aí de desinvestimentos, de vendas de sociedades, de propósito específico, por exemplo, a associação entende que deve haver uma avaliação legislativa por conta dessas sociedades fazerem parte do objeto social da empresa. Não podemos admitir que uma pessoa ou algumas pessoas do Poder Executivo
tenham uma posição, enquanto nós temos um Congresso aí com quase 600 integrantes eleitos pelo povo. No artigo 28º da sua lei de criação, está disposto que a sociedade contribuirá para a formação de pessoal técnico necessário à indústria da energia elétrica, bem como a preparação de operários qualificados, concedendo auxílio aos estabelecimentos de ensino do país. Ou seja, uma das competências da Eletrobras seria o fomento aí na questão técnica, né, na engenharia elétrica do Brasil. Bom, para fazer o paralelo com a segurança pública e o relevante interesse coletivo do artigo 173, eu gostaria de destacar alguns pontos, né, no setor elétrico. É um setor que é inerente ao monopólio natural. Só uma empresa opera uma linha, só uma empresa opera uma usina, só uma empresa única opera uma área de concessão na distribuição. A Eletrobras, por exemplo, ela tem 233 usinas hidrelétricas. Então, quando a gente fala de usinas, estamos falando de barragens. Então, a segurança de barragens está totalmente dentro da questão da segurança. Então, tivemos o caso, recentemente, aí, o maior desastre ambiental da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Fundão, né, da Samarco, né, subsidiária da Vale. Então, a importância de operar, fazer a manutenção de 233 usinas deve ser, sim, do Estado. Além disso, quando nós falamos de hidrelétrica, estamos falando de gestão de rios, bacias hidrográficas, e isso aí está linkado com turismo, irrigação, navegabilidade. Só para os colegas terem uma ideia, nos Estados Unidos, 70% das hidrelétricas não são geridas nem indiretamente pelo Estado, né? São diretamente através do Corpo de Engenheiros do Exército, né? Tamanha é a preocupação sobre a segurança de barragens e a gestão da água dos rios. Então, é um exemplo emblemático, e eu acho que a gente deveria se espelhar nesse tipo de situação para entender melhor o que o artigo 173 nos diz. E, por final, eu gostaria de falar um pouco da transmissão. Furnas, por exemplo, ela opera linhas que transportam blocos de energia de Itaipu para a região sudeste, especialmente São Paulo. Então, uma empresa que não tem uma responsabilidade para com o país, se incidir numa operação que não seja qualificada, havendo perda dessas linhas, uma operação com falhas, a gente pode acabar desligando um Estado da federação. E isso totalmente direto na economia do país. Uma perda aí de minutos de um apagão pode gerar uma perda milionária para o país, para a economia. Falando um pouco do projeto de lei, né, que surgiu no final do ano passado, sobre a privatização da Eletrobras, surgiram alguns pontos que chamaram a atenção dos empregados, como, por exemplo, a privatização que transformaria uma empresa como a Eletrobras, que tem mais ou menos 40% do market share do setor elétrico brasileiro, em privada. E isso vai contra totalmente o interesse público, porque é uma empresa privada com 40%, tem um poder de manipulação violento. A gente já teve um exemplo disso nos Estados Unidos, que foi o caso da Enron na Califórnia, que teve grande parte dos ativos de geração e transmissão e acabou por protagonizar o maior caso de corrupção da história. Além disso, o projeto de lei de privatização da Eletrobras falava também da Golden Share, com situações obscuras que não tinham certo entendimento, ninguém saberia como isso seria aplicado, né? E a gente está vendo hoje, está passando pelo exemplo da Embraer, que também não se sabe como vai ser aplicado. E, finalmente, a questão, o disposto no fato de que o poder público, né, o Estado brasileiro, teria 40% do poder acionário da Eletrobras e, no entanto, poderia votar com apenas 10%. Então, isso vai totalmente contra o interesse público, né, a União ter 40% de poder acionário, mas só poder decidir com 10%.
Então, a Associação de Empregados coloca a sua posição firme contrária à privatização de Furnas e da Eletrobras, por entender que estão totalmente dentro do artigo 173 da Constituição Federal, né, promovendo segurança pública e o interesse coletivo, e também se coloca contrária à venda de sociedades de propósito específico, que possuem o poder de controle, né, indireto do Estado, por justamente essas sociedades terem o seu objeto idêntico à lei de criação da Eletrobras. É isso. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Convidamos o senhor Maurício Fortes Garcia Lorenzo, que falará em nome da Associação dos Profissionais dos Correios, ADECAP. Bom dia a todos. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski pela oportunidade dessa audiência pública, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, expositores e demais pessoas presentes à audiência. Coube-nos, dada a diversidade de abordagens de temas trazidos à audiência pública, apresentar as especificidades das empresas públicas prestadoras de serviços públicos em relação às demais empresas estatais que executam atividades econômicas em sentido estrito. Inicialmente, cumpre apresentar as diferenças entre os conceitos de serviço público e de atividade econômica. Citando Bandeira de Mello, o serviço público constitui em toda atividade e oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestados pelo Estado por quem lhe faça as vezes, sob o regime de direito público, portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprio no sistema normativo. No que concerne ao conceito de atividade econômica em sentido estrito, apresentamos a compreensão de Justem Filho, no sentido de que tem como características a exploração econômica lucrativa, a orientação por princípios da atividade empresarial e a fundamentação na lógica unicamente econômica. Além disso, o autor considera que a atividade econômica supõe o uso de propriedade exclusivamente privada em benefício de interesses particulares, apoiada nos princípios da exploração empresarial, da livre iniciativa e da livre concorrência. Assim, o autor afirma que a atividade econômica em sentido estrito considera que os sujeitos possam organizar fatores de produção para a obtenção de resultados não pré-determinados pelo Estado com a apropriação privada do lucro. Conclui-se, portanto, que a atividade econômica em sentido estrito, explorada pelo Estado, constitui-se de todas as atividades que tenham como objetivo o lucro e a geração de riqueza, excluindo-se, portanto, serviços públicos e realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista sob regime de livre concorrência. Assim, a distinção entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos, daquelas que executam atividade econômica em sentido estrito, é determinante para a definição do regime jurídico aplicado em cada uma das empresas estatais. No caso específico das empresas estatais prestadoras de serviços públicos, aplicam-se características de pessoas de direito público, o que implica o reconhecimento de certas prerrogativas que nada mais são do que proteções conferidas pelo nosso ordenamento jurídico para essas pessoas, em virtude da sua função social. Assim, o STF tem estendido os privilégios da impenhorabilidade de bens e da imunidade tributária recíproca para as empresas estatais prestadoras de serviços públicos. A jurisprudência da Suprema Corte tem reafirmado tais prerrogativas próprias das pessoas de direito público para as empresas públicas e sociedades de economia mista que executam serviços públicos, o que modifica a sua personalidade de direito privado e a sua identidade de entidades estatais empresariais. Como exemplos dessa jurisprudência, tem-se, dentre outros, julgamentos do caso DCT, que é o caso inicial, do caso Eletronorte, do caso Endu de Porto Velho, do caso Casal de Alagoas e do caso EBDA da Bahia, e os demais que os seguiram. Em todos esses casos, pelo fato de serem reconhecidas como empresas estatais prestadoras de serviços públicos, afastou-se a incidência do artigo 173 e se aplicou o artigo 100 da Constituição Federal, garantindo-se o privilégio da impenhorabilidade de bens. Desta forma, o patrimônio das empresas públicas prestadoras de serviços públicos é protegido por um procedimento diferenciado de execução contra a fazenda pública,
que respeita a impenhorabilidade de seus bens. Além disso, outra prerrogativa das pessoas de direito público é a imunidade tributária recíproca, concedida propriamente para quem tem competência para tributar, como forma de evitar atritos entre os entes federativos. A própria Constituição Federal estendeu essa prerrogativa às autarquias, fundações de direitos públicos e fundações governamentais de direito privado. Do mesmo modo, a jurisprudência do STF tem fixado um regime tributário diferenciado para as empresas estatais prestadoras de serviço público. Confirmado o entendimento de que essas empresas teriam natureza de autarquia, a Suprema Corte vem concedendo-lhes a prerrogativa da imunidade tributária recíproca. Como exemplos dessa jurisprudência, tem-se também o caso ECT inicial, o caso CAERD de Rondônia, o caso Infraero e o caso Coab do Acre, dentre outros que os seguiram. Em todos esses casos, o STF concedeu a imunidade tributária recíproca após constatar que a empresa estatal era prestadora de serviços públicos. Assim, a aplicação das prerrogativas de pessoas de direito público às empresas públicas e sociedades de economia mistas, prestadoras de serviços públicos, é importante para a compreensão da questão do controle acionário. Obviamente, as empresas públicas prestadoras de serviços públicos são entidades de capital fechado com 100% do capital da União. Assim, por não disporem de ações listadas em bolsas de valores, a modalidade prevista para a transferência de controle da empresa seria um processo de alienação do capital social da empresa, com indispensável autorização legislativa específica. No entanto, questões relevantes e que necessitam ser abordadas se referem aos impactos da alienação do controle das empresas públicas, prestadoras de serviços públicos. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que essa alienação implica o desaparecimento da empresa pública, como bem asseverou Carlos Ari Sundfeld. Nenhum espanto deve causar a assertiva segundo a qual a alienação do controle público sobre a empresa estatal produz o seu imediato desaparecimento. A afirmação é juridicamente exata. É que a medida suprime a personalidade governamental do ente, o qual deixa de ser uma empresa estatal, transformando-se em empresa ordinária. Por isso, a empresa estatal efetivamente desaparece, remanescendo uma simples empresa despida de status governamental. Citação essa constante da decisão do ministro Ricardo Lewandowski na medida cautelar da DI 5624. Portanto, em virtude da natureza jurídica dos serviços públicos, não pode ocorrer o mero desaparecimento da entidade estatal sem que a empresa remanescente se submeta aos regimes de exploração de serviços previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Impõe-se, assim, a obrigatoriedade da realização do devido processo licitatório, visto que a alienação do controle da empresa pública, prestadoras de serviços públicos, implica a alteração do regime de delegação para o regime de concessão dos referidos serviços. Por fim, deve-se considerar que, com a perda da sua condição de ente estatal, perde também a empresa remanescente as prerrogativas da imunidade tributária recíproca e da impenhorabilidade de bens, pelo que haverá incidência de tributos, taxas e ônus sobre os serviços e sobre os bens utilizados, o que, em última instância, poderá onerar o cidadão usuário dos referidos serviços públicos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Convidamos, neste momento, para a exposição, a senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e a representante eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa, senhora Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Bom dia, agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma relação entre o sistema da dívida no Brasil e as privatizações, partindo de um breve histórico até o momento atual. Desde Collor e Fernando Henrique Cardoso, nós temos tido privatizações no Brasil de empresas estratégicas, lucrativas, por valores irrisórios, questionáveis. O caso emblemático é a Vale do Rio Doce.
foi privatizada por 3,3 bilhões de reais. Isso, com todas as minas, a custo zero. Esse valor nem chegou a ser pago. Foram entregues empréstimos do BNDES e foram entregues papéis podres. Que papéis podres eram esses? Eram títulos da dívida externa brasileira, emitidos em Luxemburgo, paraíso fiscal, em 1994, resultantes da conversão de uma dívida externa suspeita de prescrição, senhor ministro. Isso nunca foi investigado. É gravíssimo, por isso que eles eram chamados de títulos podres. Eles não correspondiam, eles não preenchiam as regras de comercialização de títulos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores regular no mundo. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou como moeda de pagamento das nossas empresas privatizadas a partir de 96. Outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna, lá no início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% ao ano de juros. Então, é um absurdo essa questão. Começou também lá no tempo de Fernando Henrique os leilões dos poços de petróleo, que foram continuados por Lula, continuados por Dilma e continuados por Temer. No período de Collor, foi a Usiminas, Cosipa, Petroquímicas. Fernando Henrique foi o maior plano de privatizações do planeta. Não há registro de plano de privatizações como esse, e me assusta ter ouvido aqui, ministro, que não há registro dos danos disso às finanças públicas. Isso está nos jornais. Ontem, no Estadão, foi pago uma indenização ao Daniel Dantas de 2,8 bilhões. Só uma indenização, 2,8 bi. A empresa foi privatizada por 3,3 bi. Então, é um escândalo. No programa de privatização de Temer, há uma legislação assustadora, a Lei 13.334, que inclui concessão de direitos reais. O que é isso? Nós estamos assistindo a uma privatização da gigante Eletrobras, das distribuidoras, que algumas delas já foram, inclusive, leiloadas, de ativos da Petrobras, de dezenas de empresas públicas rodovias, prosseguem os leilões de petróleo. Agora, estamos diante de uma infâmia, senhor ministro. Enquanto estamos privatizando essas joias, estão sendo criadas novas estatais, neste momento. Sabe para quê? Para operar esquema financeiro fraudulento, escondido da chamada securitização de créditos. Já foi criada a CPSEC SA em São Paulo, a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, a MGI SA em Minas Gerais. Essas empresas emitem papéis financeiros. Esses papéis financeiros possibilitam a geração de dívida pública disfarçada, que está sendo paga por fora, com desvio de arrecadação tributária. É um escândalo que está acontecendo nesse país. Essas empresas, PBH Ativos, CPSEC e MGI, são sociedades de propósito específico. São empresas estatais de economia mista. O projeto de lei que regeria esse tipo de cessão de fluxo de arrecadação tributária, ministro, sequer foi aprovado ainda no Congresso. Mas essas operações já estão acontecendo nesses estados e municípios. Esse projeto é totalmente cifrado. Os senhores que estão acostumados com a legislação, vejam um artigo. A União, Estado, Distrito Federal, município poderá ceder onerosamente. O que é onerosamente? É uma garantia real do Estado, várias vezes maior do que a operação. Ceder onerosamente o quê? Direitos oriundos de créditos, tributários e não tributários. Sabe que direitos oriundos são esses? O fluxo da arrecadação. Eu queria ver se esse projeto tivesse escrito: a União, Estado e Distrito Federal poderão ceder com garantia real pública o fluxo da arrecadação tributária. Se tivesse escrito dessa forma, isso jamais passaria, mas já passou no Senado.
nós entregamos a cada parlamentar da Comissão de Finanças e Tributação uma interpelação extrajudicial, esclarecendo para eles o que está por trás desse texto cifrado, para que ninguém possa dizer depois que não sabia o que está por trás. Da mesma forma que os ministros aqui do Supremo não vão poder dizer que não sabiam o que está por trás dessas privatizações, depois de tantos depoimentos aqui do pessoal de Furnas, da Eletrobras, de tantos que me antecederam aqui hoje, com depoimentos importantes, falando dos danos patrimoniais, financeiros e morais à nação brasileira que está representando todas essas privatizações. A propaganda por trás desse negócio fraudulento é que isso iria ajudar a acelerar a dívida ativa, a arrecadação da dívida ativa podre. Mentira! A dívida ativa podre só entra nesse negócio para calcular as taxas de administração milionárias. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação do crédito líquido e certo, sendo gerada uma dívida pública por fora, que não é contabilizada como dívida, mas como venda de ativo. Vários órgãos de controle já se manifestaram contra, mas não adianta, o esquema continua e tudo mais. Qual tem sido a justificativa para as privatizações atuais, senhor ministro? A crise. Que crise? Veja esse comparativo. O conjunto de privatizações de Temer, incluindo Casa da Moeda, que foi temporariamente retirada, mas está lá nessa conta de 44 bi, Eletrobras, etc., a privatização do pacote de Temer somam 44 bilhões de reais. Olha essa notícia da Globo. Em apenas um ano, de 2014 para 2015, o prejuízo com swap cambial, questionável, tem representação da segunda Câmara do TCU sobre a modalidade de swap realizada no Brasil e ninguém olha para isso. Continuam fazendo. 120 bi de prejuízo em um ano, com garantia de variação cambial para bancos especuladores. O que adianta privatizar todo o patrimônio público por 44 bi e em um ano dá 120 bi de prejuízo com swap cambial? Sabe como foram pagos esses 120 bi? Isso foi transformado em dívida pública, ministro. Outro ponto, a relação da política monetária, que gerou essa crise. Tem uma operação no Brasil que remunera a sobra de caixa dos bancos, disfarçadamente de operação compromissada. São 1 trilhão e 200 bilhões esterilizados no Banco Central, atualmente, gerando escassez de moeda na economia, impedindo a nossa indústria de funcionar, o nosso comércio, impedindo investimentos nas estatais. Esse dinheiro gerou um custo de quase R$500 bilhão nos últimos 4 anos. Nós acessamos os balanços do Banco Central. Foram exatamente 449 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com a desculpa de controlar a inflação. E eu digo desculpa comprovadamente pelos dados de 2017, porque em 2017 a inflação caiu, o IGPDI deu negativo, o IGPM deu negativo, e essas operações bateram recorde, atingiram em outubro a sua máxima até hoje. O custo da política monetária, ministro, em 2015, juros de 14,25% a taxa básica, quando o mundo inteiro praticava juro próximo de zero ou negativo. Prejuízo de swap, que eu já falei, emissão excessiva de títulos para formar colchão de liquidez, remuneração da sobra de caixa dos bancos, um escândalo que existe no Brasil, remuneração de juros, como se fosse amortização, ferindo a regra de ouro constitucional do artigo 67, inciso 3, gerando dívida para pagar juros, que é despesa corrente. Tudo isso fez a dívida interna crescer 732 bilhões em 11 meses de 2015. Foi isso que jogou o Brasil na crise. E aí, depois, a dívida cresceu nesse período, 732 bi, não é? Mas os investimentos foram só 9. Isso jogou o Brasil na crise, não é? E aí, depois da crise, eu vou procurar concluir. Depois da crise, aí vem as medidas para justificar a crise. Tá? Eu vou ter que saltar essa parte da gênese das privatizações, mas o material fica aí. A gênese da crise, com essas taxas de juros mais altas do mundo,
com essa restrição da base monetária nas operações compromissadas, amarrando o Brasil, gerando escassez de moeda e uma despesa de 500 bi em 4 anos para remunerar. O swap cambial indecente praticado no Brasil, os prejuízos do Banco Central que viram dívida e a explosão da dívida, pronto, está criada a crise. E aí, diante da crise, emenda constitucional 95, para amarrar somente as despesas primárias, que correspondem aos gastos de manutenção de todos os poderes do Estado e de todos os serviços públicos prestados à população. Ficou fora do teto o gasto financeiro com a chamada dívida pública. Ficou fora do teto o gasto com recursos para aumento de capital dessas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema financeiro da securitização. E as privatizações estão justificadas por essa crise produzida pela política monetária do Banco Central. Nós temos no Brasil um sistema da dívida que exige com ajuste fiscal, privatizações, contra-reformas e etc. A dívida é o maior problema do Brasil, senhor ministro. E está aqui neste Supremo uma DPF, a DPF 59 de 2004, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, pedindo que o Supremo exija que o Congresso cumpra a Constituição Federal e convoque a CPI mista para realizar a auditoria, que está prevista na Constituição e nunca foi realizada de forma integral nesse país. Quem ganha com todo esse esquema? O sistema financeiro no Brasil. Eu queria encerrar com esse quadro, ministro. O que nos move, nós somos uma associação sem fins lucrativos, somos voluntários, trabalhamos de graça para o nosso país, fazendo essas investigações, denunciando tudo isso. O que nos move é o fato do Brasil ser a 9ª economia mundial, um dos países mais ricos deste planeta, e ter a pior distribuição de renda do mundo. Vergonhosamente, somos o país mais injusto do planeta. Somos o 79º país no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Somos o penúltimo no ranking da educação. Essa situação não pode continuar, ministro. Nós não podemos aceitar a rifa do patrimônio público, que vai piorar ainda mais essa situação existente no nosso país. Esperamos que o Supremo coloque um fim nessa entrega do nosso patrimônio público de forma irresponsável, com valor irrisório, ainda por cima com financiamentos do BNDES e aceitando papéis podres. Muito grata. Agradeço, doutora Maria Lúcia. Peço, por gentileza, que não se manifestem. Obrigado, senhora. Chamaremos o próximo. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra a representante eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa, senhora Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Oi, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a iniciativa do senhor ministro e dizer que esse debate sobre as privatizações ele é fundamental e contemporâneo. Quero parabenizar também minha antecessora aqui, Maria Lúcia, que foi brilhante na sua exposição com relação aos motivos que levam a se discutir hoje o desmantelamento de todo o patrimônio público nacional. Penso que, antes de discutirmos aqui o processo de privatização, é fundamental discutir os conceitos que permeiam o debate com relação não só à privatização, mas àquilo que é público. Após a dominação do neoliberalismo no mundo, virou-se uma dicotomia, o que é público e o que é privado. Vende-se aquilo que é público como algo oneroso, algo ruim para a sociedade, burocrático, opressor, que cobra impostos, que devolve péssimos serviços à população. Essa é a imagem que se faz daquilo que é público. E, com relação àquilo que é privado, se vende a imagem de que no privado se tem liberdade individual, liberdade de criação, imaginação, dinamismo e moderno. O privado ele é moderno, ele é eficaz. Esses são os conceitos colocados. E, por conta desses conceitos,
a questão da privatização ganha um cenário favorável. Até porque, no último período, o que mais se falou no Brasil foi de que tem que privatizar ou tem que se adotar um modelo de governança tal que consiga evitar a corrupção no sistema público. Como se a corrupção fosse inerente ao setor público, quando, na realidade, você tem empresas públicas que têm corrupção, você tem empresas privadas que têm corrupção, e os casos são diversos. Nós temos empresas públicas que são eficientes e temos empresas privadas que são ineficientes. Mas o interesse desta dicotomia é, de fato, desvalorizar tudo aquilo que se refere ao que é público, o que é para todos. Uma das diferenças fundamentais é que está colocada por o cerne desta questão, que, inclusive, embala todos os debates eleitorais dos últimos anos, é que modelo de Estado nós queremos. Qual é o modelo de Estado que se quer para o Brasil? Qual é o modelo de mundo, inclusive, que nós queremos para as pessoas? Que modelo é esse? Porque a de grande diferença é que o público, a função do público, do Estado público, do Estado, das suas instituições, das empresas públicas, é olhar o cidadão, a cidadã, é ter um olhar sobre a necessidade dos cidadãos. E o interesse do privado é o interesse voltado para aqueles que possam ser consumidores, aqueles que possam pagar. Portanto, não é fato, o que, inclusive, já foi dito anteriormente aqui, de que o papel, as empresas privadas, tem o mesmo potencial de atendimento que as empresas públicas. Isso não é verdade, até porque elas só vão onde está o consumidor, o pagador. E, nesse aspecto, as empresas públicas brasileiras, nos últimos anos, tiveram papéis fundamentais. Falou aqui da Eletrobras, o programa Luz para Todos, que levou luz para os sertões do país, não é? Se fosse uma empresa privada, não faria, porque o interesse não é esse. Os bancos públicos, como também já foi dito aqui, que levaram e que hoje ainda são os principais financiadores da agricultura e da habitação popular, nós podíamos dizer o seguinte: os bancos privados podem cumprir esse mesmo papel? Podem. Lógico que podem, deveriam, inclusive, porque são concessão pública, mas eles não fazem, porque o único interesse deles é aumentar o seu lucro, portanto, o seu resultado. E aqueles programas que não têm um resultado financeiro não têm interesse. Falou-se aqui também um exemplo de que as empresas privadas, não está provado que as empresas privadas conseguem majorar o seu resultado, ou as multinacionais. Isso também não é verdade. Se pegar o caso dos bancos, o Banco Santander é um banco estrangeiro aqui no Brasil, que, inclusive, não só majorou seu resultado, o Brasil é o país com o maior nível de lucro do Santander no mundo, e todas as divisas, inclusive, do Santander, são mandadas para a matriz, não ficam aqui para investimento. Em 2016, números de 2016 mostram que as estatais tinham um patrimônio, as estatais federais tinham um patrimônio acumulado de 500 bilhões. E investiram na economia, em 2016, 56 bilhões, gerando 500 mil empregos diretos. E esse patrimônio constituiu, em 2016, 8% do PIB nacional. Esses 56 bilhões investidos na economia, que as empresas públicas o fizeram, não foram feitos por nenhuma outra empresa privada. Não são as empresas privadas que investem no país. As grandes fomentadoras do desenvolvimento e dos investimentos são as empresas públicas. Portanto, inclusive este Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas que coordeno, ele nasceu é um fórum, nasceu da necessidade justamente de fazer frente ao projeto de lei 555, que virou lei 13.303, porque, inclusive, no texto original do projeto, ele previa e facilitava de forma escancarada a privatização de todas as empresas públicas no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federais.
E hoje nós estamos aqui, graças à liminar concedida pelo ministro, por conta de uma DI, que duas entidades entraram, a FENAI e a CONTRAF, porque justamente a lei foi promulgada sem algumas cláusulas que eram escancaradamente privatistas, até por conta do movimento que diversas entidades fizeram junto aos parlamentares para demovê-los de manter, mas a lei ela manteve uma série de contradições. Coloco aqui, por exemplo, a Caixa Federal, onde sou conselheira eleita pelos trabalhadores, que, embora continue sendo uma empresa pública, 100% pública, a lei determinou que ela tenha assembleia de acionista, o que é ridículo, porque é a assembleia de um só, do representante do governo, e que ela tenha conselheiro independente, questão exigida para as empresas de capital aberto e não para as empresas de capital fechado. Portanto, a lei trouxe uma série de contradições com relação a essas empresas. O debate da privatização, e esse comitê, inclusive, em 2016, à luz da necessidade de discutir aquilo que é público, porque o que está em jogo é todo o patrimônio público nacional, não são só as empresas públicas. O processo de desvalorização daquilo que é público tem a ver com o processo de desvalorização do papel do Estado, haja vista que nós temos no mundo 200 empresas multinacionais controlam no mundo metade do mercado mundial. Portanto, as empresas multinacionais hoje têm mais poder do que vários estados nacionais. E os estados vêm ficando na dependência da política dessas empresas privadas. Os estados estão reféns dessas políticas, além, obviamente, reféns da política do sistema financeiro que leva o dinheiro para onde bem entende, tá certo? E com os altos juros não há investimento possível. Obrigada. Uma questão também importante que já foi dito aqui é que, enquanto no Brasil se fala muito em privatização, embora, né, a gente tenhamos que destacar o fato de que 3 pesquisas feitas no último período, pesquisa Datafolha em dezembro do ano passado, pesquisa Vox Populi de maio agora, e o Instituto Ipsos também fez uma pesquisa. As 3 pesquisas mostram a mesma coisa, que em torno de 70% da população brasileira é contra a privatização, porque sabe que a privatização piora a qualidade dos serviços que são oferecidos. Haja vista aí o aumento do gás, o aumento da energia elétrica e uma série de outros fatos. Aumento do crédito bancário, inclusive, os bancos públicos hoje, neste momento, com este governo, aumentaram seus juros e se assemelharam aos bancos privados, diminuíram seu crédito, tiveram um papel fundamental nos últimos anos com relação ao crédito à população, à bancarização, e hoje estão perdendo esse papel, haja vista a dominação do processo de cunho de dominância do privado e dos compromissos firmados pelos governantes, inclusive com as empresas privadas. Mas é importante destacar aqui, e com isso eu começo meu encerrar, que em outros países do mundo vem se fazendo o contrário, vem se estatizando, por exemplo, os recursos da água, porque são finitos e há um cuidado. O colega aqui de Furnas falou bem, nos Estados Unidos o controle das hidrelétricas é feita pelo Estado. Em alguns países, a União Europeia, das 2.000 empresas listadas na União Europeia, das maiores, 400 ou são públicas ou têm participação do Estado. E o investimento que se faz na economia é grande. Se nós pegarmos alguns países mesmo da Europa, a França, 70% do sistema hidrelétrico na França é público. E nós podemos aqui, por exemplo, citar a China, que hoje é a maior potência mundial e que boa parte do controle do Estado é público. Portanto, uma série de exemplos provam que o debate sobre a privatização tem que ser feito não só com mais cuidado, mas com muito mais seriedade, porque ele não pode ser oportunista e levar ao que nós estamos vendo hoje, ao desmantelamento do patrimônio público nacional. Por último, dizer que nós não estamos falando simplesmente de empresas públicas aqui, nós estamos falando de empresas do governo, nós estamos falando de empresas que são do Estado brasileiro. Haja vista que 4 empresas são centenárias no Brasil, estão ameaçadas: Correios,
Casa da Moeda, com mais de 300 anos, Banco do Brasil, mais de 200 anos, Caixa Federal, 157 anos. Portanto, são empresas que passaram por diversos governos e se mantiveram. Não são empresas de um determinado governo, são empresas do Estado brasileiro e que, por essa razão, não só elas, mas as outras também, têm que ser cuidadas com muito carinho para que o patrimônio brasileiro se mantenha e cumpra o seu papel de desenvolver a nação, um Estado que tenha o olhar sobre os cidadãos e as cidadãs, não um Estado que tenha o olhar sobre os consumidores. Então, eu quero aqui encerrar, ministro, e também eu quero aproveitar essa campanha que o comitê nós lançamos em 2016, que chama Se é Público, é para Todos, justamente para chamar o papel da sociedade para aquilo que é público. Ela virou um livro que leva... Ela levou um livro, se constitui um livro que leva essa reflexão. Eu queria entregar um exemplar aqui para o senhor. Posso? Peço a alguém que apanhe, por gentileza, o exemplar. Agradeço a Vossa Senhoria. Agradeço a Vossa Senhoria. Nós estendemos um pouquinho o horário previsto para o intervalo de almoço, exatamente para que os oradores pudessem terminar suas falas. Nós teríamos, a rigor, um pequeno momento para algumas perguntas recíprocas entre os intervenientes, mas deixaremos isto para o final, quando teremos um quadro mais amplo de tudo aquilo que foi exposto pelos diversos oradores. Então, eu suspendo a sessão, agradeço, por enquanto, a participação de todos. Lembro que nós temos aqui no subsolo um restaurante que está à disposição de todos aqueles que desejarem dele fazer uso. Até breve.